Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o filme A Baleia, né? Do Darren Aronofsky com Brendan Fraser, é um filme de 2022, né? Vamos conversar um pouco sobre compulsão alimentar, sobre comida, sobre Édipo, né? Essa série de aulas que eu ando gravando, o meu intuito é atingir pessoas que estão começando a estudar psicanálise. A minha linguagem, eu vou, né, fazer o máximo para que ela possa ser tranquila, né? Clara, didática, descomplicada, né? Nós vamos continuar falando do complexo de Édipo agora em relação à comida, né? Aí você pode estar se perguntando, tá, mas como assim o Édipo tem a ver com comida? Tipo, eu costumo brincar com o pessoal do meu grupo que dificilmente a gente encontra algo na vida que o Édipo não esteja ali de alguma forma, né? É um conceito primordial, indispensável, importantíssimo. Na minha opinião, é o núcleo da psicanálise, né? Se a psicanálise for vista como um ovo, o Édipo é a gema desse ovo, assim. Então vamos começar a conversar um pouco sobre esse filme. Primeiro, vocês precisam entender um pouco o diretor. Por que o diretor? Não é papo de cinéfilo chato, não. Mas cada diretor possui a sua linguagem. Cada diretor possui seu estilo. Eu trabalhei alguns filmes do Almodóvar com vocês e eu comentei, né, que o Almodóvar tem uma característica, né, de trabalha com tais tipos de cores, né? Há um exagero, tem uma questão em torno da mulher, né? As personagens femininas do Almodóvar, né? Os lugares que essas mulheres são colocadas, né, na nossa sociedade, esses lugares simbólicos, né, de mãe, esposa, de filha, prostituta, de freira, né? O Almodóvar trabalha bastante esses lugares, né, que a mulher acaba sendo colocada. O Darren, eu já trabalhei com vocês um filme dele, que é o Cisne Negro. Se vocês pararem para olhar, né, e analisar o Cisne Negro, ele está trabalhando a psique. Ele é um diretor que ele trabalha a psique humana, principalmente problemas mentais, assim, problemas de saúde mental. Então, por exemplo, tem um filme dele chamado Requiem para um Sonho, que fala de vício, né? Fala de vício em heroína, vício em remédio de emagrecer, fala de vício. Tem um filme dele chamado O Lutador, que também é um filme que fala sobre, né, vida, passado, presente, né? Um personagem ali às voltas com a sua vida e as suas angústias, seus arrependimentos. É um diretor que está falando de quê? De angústia, né? Cisne Negro, como eu já trabalhei com vocês, e hoje nós vamos conversar sobre o A Baleia, né? É um filme que, para a maioria que assiste, fala sobre compulsão, não necessariamente sobre compulsão alimentar, mas sobre obesidade, né? É um filme que sofreu um certo hate de algumas pessoas, né, por demonizar a obesidade ou por colocar a obesidade de uma forma muito grotesca, muito assim, horrível, porque hoje em dia na internet, querendo ou não, há uma linha muito tênue entre autoaceitação e aceitação do seu próprio corpo, caso não seja um corpo padrão, e uma romantização em cima da obesidade também, né? O filme ele tratou da obesidade como uma doença, né? E o personagem do Brendan Fraser é um obeso mórbido. Ele não consegue nem se locomover, né? Ele tem mais de 200 quilos. Ele chega a comer em determinado tempo praticamente com uma espécie de uma sonda, algo do tipo. Então, assim, é um nível muito absurdo de obesidade. Não é um filme que está falando sobre sobrepeso, né? É obesidade mórbida, é uma doença mesmo. Tipo, e ele morre no final, né? Tem spoilers aqui, né? Vou falar do filme como um todo. Ele morre no final, ele já tem uma sentença de morte, digamos assim, logo no início do filme. Por quê? Ele já chegou num nível do peso dele, assim, absurdo. Ele tem uma filha, né? O filme, na verdade, ele está falando de três assuntos, né? Compulsão alimentar, parênteses, obesidade mórbida. Tá falando sobre luto, ele tá passando por um luto, passando entre aspas, eu vou explicar o porquê se passando entre aspas.
E também fala de paternidade, né? Esse personagem, ele é pai, né, de uma garota e tal. E tem toda uma subtrama em torno desse ponto, que eu vou trabalhar com vocês também. É um filme, assim, muito difícil de assistir mais de uma vez, né? Eu assisti somente uma vez. Provavelmente vou ficar com essa experiência de uma vez só, né? Apenas uma vez, porque é um filme muito triste, muito angustiante, assim. Dá uma sensação assim muito ruim, mas não é um ruim de tipo, como que eu posso dizer? Um ruim que te deixa angustiado, mas é um ruim que te deixa às vezes com gosto ruim na boca, sabe? Então nós vamos trabalhar um pouco esse filme aqui e alguns conceitos em relação ao complexo de Édipo, né? Primeiro, as pessoas quando pensam em comida, pensam na comida apenas como esse alimento aqui, né? Como esse objeto, digamos assim, né? Não é objeto para psicanálise, mas a comida como uma coisa, né? Como uma massa, um alimento ali, né? Um aglomerado de ingredientes que passou por um processo de fermentação ou de um forno ou frito. Mas a comida não é só isso. Comida, preste atenção nisso daqui que nos ajuda a entender muito bem a compulsão alimentar, esse filme e outros assuntos, como por exemplo a anorexia ou transtornos alimentares, né? Apesar da psicanálise não trabalhar com esse conceito de transtorno, nós vamos pensar um pouco essa problemática que hoje em dia está tão em alta, né? Principalmente a anorexia, a compulsão alimentar também, mas a anorexia, na minha opinião, tá os índices e os casos de anorexia, principalmente na clínica, há uma dificuldade enorme também no atendimento com pacientes anoréxicas. Talvez eu grave com vocês para vocês uma aula sobre o filme com a Lily Collins da Netflix, que ela interpreta uma anoréxica, né? O Mínimo para Viver. Pode ser que eu grave um vídeo sobre a anorexia, apesar de eu tenho 3 aulas sobre a clínica da anorexia. Cada uma tem mais de 1 hora de duração, né? Caso alguém, ao terminar de escutar essa aula, se interesse, né? Pô, quero saber um pouco mais sobre a anorexia e tal, basta entrar em contato comigo. Comida é afeto. Então, por exemplo, um bolo de cenoura, há uma receita de um bolo de cenoura. Preste atenção. Cenoura, óleo, ovo, fermento, trigo, leite, etc. Eu posso fazer um bolo de cenoura para você. Eu posso colocar uma calda de chocolate ali, né? Quebro a barra de chocolate, coloco na panela, coloco uma caixinha de creme de leite, vou mexendo, faço uma espécie de uma ganache e jogo por cima do bolo de cenoura e dou esse bolo de cenoura para você comer. Você pode até achar delicioso esse bolo de cenoura. No entanto, esse bolo de cenoura não é igual ao bolo de cenoura da sua avó. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, preste atenção nisso daqui. Comida não carrega apenas um significado de alimentar, de tipo assim, tá alimentando esse sujeito. Por quê? Olha lá no Édipo. A mãe, ela não alimenta o filho só com leite. Ela coloca o filho no colo, ela passa a mão na cabecinha dele, ela beija o narizinho dele, ela fala no ouvidinho dele, ela segura o corpinho dele. O bebê ali, ele não está recebendo só o leite, ele está recebendo amor, ele está recebendo carinho, está recebendo afeto, está recebendo toque, está recebendo beijo, está recebendo cheiro. Tem toda uma cena em volta desse bebezinho aqui que está mamando, né? Então, por exemplo, muitas mães, inclusive, ficam assim doentes, né? Às vezes com quadros de depressão mesmo, porque às vezes ela não consegue amamentar o filho, né? Não sai leite do peito delas, ou a expressão que o povo costuma usar, né? Que meu peito não teve bico, né? Entre aspas, né? As pessoas usam essa expressão, os mais antigos. E essas mães se sentem, né, péssimas por não conseguir amamentar seus filhos. Já outras não. Às vezes a pessoa tem 3, 4 filhos e os 3, 4 filhos ali, desde os primeiros dias de nascido, já mamam uma mamadeira porque essa mãe, por exemplo, não gosta de amamentar, né? Aqui entra uma discussão enorme. Será que uma mãe que não gosta de amamentar é uma menos mãe do que uma mãe que gosta de amamentar? Será que
estamos pensando na amamentação aqui de uma forma muito romantizada, né? É uma discussão que, ao meu ver, é muito pertinente, né? A amamentação aqui para uma mãe que às vezes vai dormir 5 da manhã porque o bebê está mamando a madrugada inteira e ela precisa, por exemplo, amamentar ele em pé ou ele só mama na mãe em uma certa posição, né? Então tem toda essa discussão em torno aqui da amamentação, mas perceba, a mãe aqui ela não está oferecendo só o seio, tem afeto ali envolvido. Então assim, o nosso primeiro prato, digamos assim, né, da nossa vida, nosso primeiro alimento teve afeto ali em volta. Há afeto em volta. Então, por exemplo, imagine que você, pequenininho, com 4, 5 anos de idade, tá olhando a sua mãe preparando uma receita. Ela pegando os ovos, quebrando os ovos, separando o ovo da gema e colocando dentro de uma vasilha. Ela coloca mais ovos e coloca gema, coloca manteiga, leite, coloca coco ralado, mistura, vai colocando o açúcar refinado e você vai vendo ela ali, né? Fazendo um pudim. Um pudim não, um quindim, perdão. Fazendo um quindim. Que nada mais é do que um pudim de ovo, praticamente, né? Enfim, de gema de ovo. Só que você tá ali com a sua mãe, você tá rindo com ela, você tá vendo ela ali limpar, por exemplo, passar a massa ali de ovo no seu nariz. Vocês estão rindo. É um momento que você tem com ela. Preste atenção nisso daqui. Às vezes é um momento que você tem com ela. Às vezes a sua mãe, por exemplo, nossa, minha mãe trabalhava muito e tal, como costureira ou em casa de família. Nos finais de semana a gente fazia pão. Olha só um exemplo, né? A gente, né, acordava cedo no sábado, pegava o trigo e amassava ali e tal e fazia o pão. Era o momento que eu tinha com a minha mãe. A pessoa pode dizer, né? Então perceba, o que está em jogo aqui não é o pão. O pão aqui, esse é alimento. Mas é o momento, é o laço que essa criança está criando aqui, ou um adolescente, por exemplo, com esse pai, ou com essa mãe, ou com um avô, ou com uma avó, qualquer pessoa aqui que ocupe essa posição aqui, ou de uma função paterna, ou de uma função materna, por exemplo, tem um impacto na vida dessa criança. Por quê? Comida aqui não é só comida. Comida tem a questão do afeto. Vou dar um exemplo para vocês, por mais que possa parecer bobo, mas nos ajuda a entender o que eu estou querendo dizer, né? Eu era de uma igreja e eu tinha um amigo, ainda tenho esse amigo, né? Ele namorava uma moça. Todo final de semana ele saía com essa moça para uma respectiva lanchonete e tinha um lanche lá chamado Braden. Eu não sei se esse nome existe na região de vocês, mas nada mais é do que uma espécie de um podrão, né? Um lanche com pão, carne, queijo, presunto, ovo, frango e bacon, né? E ele comia sempre com essa moça. Todo sábado, né? Todo final de semana, ele saía com essa namorada dele e comia esse hambúrguer. O que aconteceu? Os dois terminaram, né? E um dia, o pessoal do futebol foi nessa lanchonete e ele tinha jogado bola com a gente. Ele não conseguiu comer. Por quê? A questão aqui não é o hambúrguer. Era com quem que ele comia esse hambúrguer. Que significado esse hambúrguer aqui, esse Braden aqui, passou a ter para ele. Então perceba, comida aqui não é só comida. Comida é afeto. Outro exemplo para vocês, dentro dessa imagem aqui de um namoro, né? Quando você namora alguém, a maioria das suas saídas envolvem o quê? Comida. Se você vai ao cinema, você passa antes nas lojas americanas, você compra um chocolatinho, um biscoito, ou você pode passar antes no Bob's ou no McDonald's, guardar dentro da mochila e comer durante o filme. Você compra uma pipoca, uma latinha de refrigerante junto com a sua namorada. Digamos que você tem ali, né, a sessão do filme 7 horas e acaba às 9, vocês querem ir para um barzinho às 10, vocês vão pedir o quê? Uma bebida, né? Vocês vão pedir o quê? Um tira-gosto, uma batatinha, uma linguiça frita, um caldo, alguma coisa. Perceba, todas as nossas relações, de certa forma, envolvem comida, né?
Então, por exemplo, tem gente que odeia comer sozinho, comer a comida sozinho, cada um comer num quarto ou num cômodo. Porque a mesa aqui, por mais que essa frase possa parecer muito cristã, mas a mesa é comunhão. Sentar à mesa, por exemplo, para um japonês ou para um judeu, não é para qualquer um. Não é qualquer um que um judeu, por exemplo, chama para sentar à mesa com ele e repartir o pão e comer ali. Esse termo, repartir o pão, né? Quando tem lá a última ceia e tal, Jesus reparte o pão. O que que tem aqui nesse termo repartir o pão? Troca. Há uma troca. Nas nossas relações com o outro, nós estamos trocando ali o tempo todo. Nas nossas relações com o outro, há uma espécie do que aqui? Demandas e desejos. Isso aqui é muito importante quando a gente estuda Lacan, por exemplo. Desejo, demanda e necessidade. Tudo isso aqui, de desejo, demanda e necessidade, está envolvido a essa questão aqui com a mãe, a alimentação, né? A primeira mamada, o instinto da pulsão, né? Nós vamos conversar sobre isso quando, né, eu comentar com vocês sobre a compulsão alimentar, né? Mas já deixa um spoiler. Um bebezinho, ele gofa. Não sei se na região de vocês é esse nome, mas é aquele vômitozinho azedinho que o bebê solta depois de mamar, né? É aquele leite ali, como se ele não tivesse realmente aguentando mais e ele gofa. Um bebezinho, mesmo o bico do peito da mãe e o peito da mãe não saindo mais leite, ele continua mamando. Um bebezinho, mesmo dormindo, ele continua fazendo os movimentos ali com a boca, como se ele estivesse chuchando, né? É uma expressão que as mães costumam usar. Ele está fantasiando o bico do peito da mãe ali. Preste atenção nisso daqui que é muito importante quando a gente está estudando o Édipo, e principalmente em relação a desejo, demanda e necessidade, que é uma tríade que o Lacan trabalha, né? Eu tenho uma aula específica sobre desejo, demanda e necessidade. Como eu disse, meu objetivo nessas aulas é falar muito mais do Freud do que do Lacan, né? Caso alguém tenha um interesse em adquirir essas aulas de desejo, demanda e necessidade, basta entrar em contato comigo, faz parte de uma série de aulas sobre o Édipo, né? Aulas antigas. O Édipo em Lacan, eu estou tratando aqui com vocês o Édipo em Freud, não desmerecendo o Freud, colocando o Édipo do Lacan como mais difícil, e é mais difícil, ou colocando o Édipo em Freud como mais fácil, mas assim, eu estou introduzindo com vocês aqui o complexo de Édipo em relação a alguns assuntos, né? Essa é a aula de número 31. Então, assim, já gravei 30 aulas sobre o Édipo, né? Muito mais em Freud do que em Lacan. Então vamos lá. Comida é afeto. Tem sempre um outro envolvido aqui. O homem, se deixar um bebezinho homem numa ilha deserta, sem a presença de um outro ali para amamentá-lo e cuidar dele, ele morre. Mas perceba, quando você pede comida a alguém, alguém precisa fazer. Aqui no filme, o protagonista, ele não sai de casa, por motivos óbvios, né? Acabei de contar pra vocês, ele possui obesidade mórbida. Só que ele pede pra quem levar as pizzas? Um entregador. Só que ele nunca teve contato com esse entregador. Ele deixa o dinheiro debaixo da porta, o entregador deixa a pizza, ele vai embora e ele sai ali e pega a pizza. Ele não tem contato com o outro aqui. Essa parte é muito interessante no filme, né? Ele dá aula, é um professor que ele trabalha com questão literária, né? Produção literária, escrita criativa, digamos assim, né? E ele não mostra o rosto também. Ele não mostra o rosto. Essa parte também é muito interessante no filme. A aula que ele dá é através da voz dele. Ele não coloca o próprio rosto, porque ele já tá um homem obeso, imenso, tá com aquele negocinho que coloca no nariz para ajudar a respirar, né? E ele também tem vergonha. Ele tem vergonha do próprio corpo dele, da condição que ele está. Por que que eu estou usando condição?
Porque esse filme não tá falando de sobrepeso, não tá falando de alguém com alguns quilos a mais. Tá falando de alguém que tem uma compulsão alimentar, que tem uma a obesidade aqui no filme, ela é tratada como uma doença, sim, mas ela é feita de um sintoma. Que sintoma é esse? A compulsão alimentar e o luto. Preste atenção, a compulsão alimentar e o luto. Por quê? Esse homem aqui, ele tem uma filha, foi casado com uma mulher, o relacionamento dos dois não deram certo. Eles se separaram e ele ficou mais de 10 anos sem ver essa filha. Só que esse homem aqui teve uma relação amorosa com um outro homem, que no filme, se eu não me engano, ele era um mormon. Na tradução da legenda estava mormon, mas eu não sei se de fato era um mormon, mas era uma pessoa religiosa, filho de alguém religioso, que era homossexual. E o filme deixa entender que ele cometeu suicídio. O namorado dele, do protagonista, dá a entender que ele cometeu suicídio por conta da homossexualidade, não por conta da homossexualidade, mas por conta da visão que a religião dele e a família dele, principalmente o pai, tinha em relação a, né, o relacionamento dele homossexual. Né? Então aqui também é um filme que está falando de homofobia também. E o protagonista aqui está passando pelo quê? Pelo luto. Passando entre aspas, né? Porque o processo do luto aqui, que não é muito bem um processo, né? Essa palavra processo nos dá uma imagem aqui como se o luto fosse algo que possa ser superado, né? Eu questiono um pouco essa palavra superar e processo, né? O Freud, quando ele trabalha o luto e melancolia no texto de 1917, anos após o texto do narcisismo, tá falando aqui, né, de um reinvestimento libidinal a outros objetos, né? Só que esse sujeito aqui em luto, ele pode sim reinvestir, né? Ou endereçar a sua libido a novos objetos, a outros objetos, né? Há uma espécie de um desligamento da libido, digamos assim, né? Essa libido, além de se desligar, ela se não é, ela se desliga não no sentido assim, tipo, por exemplo, você perde a sua mãe, né? No exemplo aqui da sua mãe, você perde a sua mãe. Na relação que você tem com a sua mãe, é uma relação que a sua mãe, de certa forma, se ocupa uma posição de às vezes dizer quem você é. Às vezes a imagem que você tem de si mesmo na relação com a sua mãe é única. Às vezes a relação que você tem com a sua mãe é uma relação ao qual essa mãe aqui está satisfazendo certas demandas suas. Essa mãe te coloca numa posição de um objeto amado. Essa mãe às vezes pode te colocar numa posição do filho favorito. Essa mãe pode estar numa posição de fazer tudo para você, limpar sua casa, pagar suas contas, te dar dinheiro. Perceba, na nossa relação com a mãe, com a nossa mãe ou com qualquer outra pessoa, há um componente narcísico aqui. Em que sentido? Há sempre uma satisfação que retorna tomando o eu aqui como objeto. Né? Então, assim, quando perdemos alguém, perdemos uma parte de nós mesmos. Perdemos esse outro aqui que, de certa forma, poderia nos dizer quem nós somos. Então, assim, muita gente, quando perde alguém, perde não apenas um outro aqui, mas dependendo do caso, pode perder um ideal do outro. Dependendo do caso, pode perder um outro aqui que ocupa uma função materna ou paterna. Pode perder um outro aqui que o coloca, né, esse sujeito aqui enlutado, numa posição de objeto de desejo, numa posição de objeto de desejo que tampona a sua própria falta, uma posição de falo. Muitas vezes, quando perdemos alguém, a morte dessa pessoa desbanca, ou melhor, nos desbanca de um lugar ao qual estávamos ocupando. Então, assim, o luto aqui não está falando dessa pessoa que morreu, do defunto. Está falando dos vivos. O Freud aqui está trabalhando o luto e a melancolia, não é em relação ao morto, mas é o vivo. Como que o vivo ali, né, essa pessoa está lidando com a morte do outro, né?
Não é esse outro físico que está morrendo apenas, né? Há uma questão em torno do quê? Do narcisismo. É impossível ler Luto e Melancolia se você não tem uma noção de narcisismo. Narcisismo secundário, ideal do eu ideal, libido, né? Eu tenho 4 aulas sobre o luto, né? Eu trabalho o luto em 4 filmes, né? O Julieta, do Almodóvar, Azul, A Liberdade é Azul, com a Juliette Binoche. Trabalho também o luto e o suicídio através do filme As Virgens Suicidas, né? da Sofia Coppola. E o filme Sombras da Vida. Eu trabalho o luto em 4 filmes. Tem mais de 4 horas, tem aproximadamente 4 horas de material onde eu falo só sobre o luto, né? Luto, melancolia, luto e suicídio, luto e a passagem a um ato, luto e a psicose, o processo de luto e a neurose, né? No entanto, aqui nessa aula eu não tenho tempo, não é o objetivo da aula falar sobre o luto. Mas é importante colocar aqui que o personagem está no processo de luto, né? Voltando lá para essa questão do afeto. Tem pessoas que quando perde alguém, né, num luto, por exemplo, pode vir a perder muito peso. Isso acontece com uma certa frequência, né? Uma pessoa, às vezes, que, por exemplo, perdeu a mãe, ou perdeu o pai, ou perdeu um namorado, ela passa a perder muito peso. Mas o que ela está perdendo aqui não é simplesmente o peso aqui físico, mas essa pessoa às vezes se recusa a se alimentar. Ou essa pessoa se recusa, preste atenção nisso daqui, ou há uma recusa alimentar aqui, né? Essa pessoa não quer comer, ela não vê sentido em comer, porque ela está sofrendo demais com a morte do seu ente querido, então, né, ela não sente fome, ela não quer comer, ela está aqui nesse processo aqui de chorar, 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 sofrer, olhar as fotos, vídeos antigos, textos, enfim. Há aqui uma recusa, no sentido de eu posso ter fome, preste atenção nisso daqui. Eu posso ter fome, mas eu me recuso a me alimentar. Eu não quero comer. Eu tenho fome, mas eu não quero comer. Então isso aqui é muito importante, por exemplo, quando estamos estudando a anorexia, né? Algumas pessoas acreditam que a anoréxica não sente fome. É impossível alguém não sentir fome, né? A fome aqui como uma necessidade fisiológica, né? O ser vivo aqui, o corpo humano, precisa comer, precisa, né, se alimentar, beber água, enfim. Só que há uma recusa aqui. Essa pessoa diz o seguinte: olha, eu não quero comer. Ela sabe que se ela não comer, ela pode morrer. Preste atenção nisso daqui. Só que no processo de luto também acontece o contrário. Tem pessoas que comem demais após a perda de alguém. Vocês acham que essa comida aqui, esse ato de comer, é um ato, como é que eu posso dizer? A comida aqui é só esse objeto? Ou você acha que a comida aqui às vezes tem muito do outro? Preste atenção. A comida aqui, o bolinho de cenoura, não diz respeito, né? Fermentação aqui e tal, do bolo, assado e tal, a calda de chocolate. É o outro que fez esse bolo aqui. O hambúrguer aqui não é um hambúrguer. É um hambúrguer que eu comia com a minha namorada quando a gente saía. O outro está sempre ali na comida. Um outro nos alimentou primeiro. Um outro aqui precisa fazer, né, preparar a comida quando, né, tá alimentando a outra pessoa. E às vezes a comida aqui funciona como o quê? Como um conforto. Existe um termo que os Estados Unidos, acho que tem nos Estados Unidos, né, que é comfort food, né? Comida ali de conforto, né? Um bolinho de cenoura à tarde com o Nescau, com a Coca-Cola, é conforto, é prazer também. Olha só o chocolate, o açúcar, o carboidrato, né? Eu não estou aqui para falar de enzimas, de neurotransmissores, não é a minha área. Minha área é a psicanálise. Mas não tem como tirar esse fator aqui, né?
biológico, né, de endorfina e tal, o neurotransmissor, sensação de prazer, sensação de alívio, de conforto, vício, porque a comida aqui, preste atenção, a comida aqui não diz respeito a uma necessidade fisiológica cujo esse objeto aqui satisfaz essa necessidade. Por exemplo, tenho fome. Tenho fome e eu preciso de um prato com 800 calorias. É caloria pra caramba, porque a dieta de uma pessoa, entre aspas, saudável é 2.000 calorias no dia. Então, um prato de 800 calorias é quase metade das calorias que você tem que comer num dia. Mas vamos colocar aqui 800 calorias num dia, numa refeição. Aí você tem ali 200 gramas de frango grelhado, com pouco sal, feito numa frigideira antiaderente, sem óleo, sem manteiga, né? Você tem um arroz integral ali, 150 gramas, você tem uma salada, um feijão ali sem caldo, só o caroço. Você tem algumas leguminosas, algumas verduras, beterraba e cenoura ralada, né? Uma comida, um pratão absurdo, com brócolis, couve-flor, bastante fibra. Você come esse prato de 800 calorias, com inúmeras fibras, né, e nutrientes ali. 800 calorias, você pode comer também 4 fatias de pizza. Um exemplo. Pizza de frango com catupiry ou pizza da casa, né, com frango, queijo, presunto, ovo, bacon, milho ali por cima, uma maionese caseira, né? Você acha que uma pessoa que come 4 fatias de pizza com maionese caseira, ela tá ligando pro valor nutricional dessa comida? Seja sincero. É óbvio que não. O que está em jogo aqui é o quê? Prazer. Prazer. Não é satisfação, é prazer. Um prato de comida saudável, ele satisfaz uma necessidade biológica, que é a fome, ele alimenta e ele nutre. Pizza aqui tem a ver com o quê? Com prazer. Ninguém come uma torta de limão pensando no valor nutricional de uma torta de limão. A pessoa come buscando o quê? O prazer. Só que 4 fatias de pizza, nós estamos no campo do prazer. 8 fatias de pizza, nós já entramos no campo do exagero. 12 fatias de pizza, isso aqui é uma metáfora, gente. Pra fazer a gente pensar junto, é uma metáfora. Vocês podem comer quantas pizzas vocês quiserem. 12 fatias de pizza para uma pessoa, uma pizza, sei lá, do tamanho de um pé 44. Já há um exagero aqui, né? 20 fatias de pizza, 30 fatias de pizza em uma refeição, né? Tem aquele programa Quilos Mortais, né? Às vezes tem pessoas que comem 30 fatias de pizza no café da manhã, por exemplo. Ela come um gasto ali, consome, né? Sei lá, 10.000 calorias. 2 vezes 7, 14. 14.000 calorias é o que uma pessoa precisa ali, o gasto semanal calórico dessa pessoa, né? O consumo calórico dessa pessoa. 2.000 por dia, 2 vezes 7, 14.000. O que essa pessoa está comendo em uma refeição, uma pessoa, entre aspas, saudável, demora uma semana para consumir. Nós não estamos no campo do prazer. Nós estamos no campo de uma compulsão, de um vício, né? Todo vício, dentro da minha leitura, há uma compulsão à repetição, não uma compulsão à repetição, há uma compulsão aqui. Não estamos mais no campo de um prazer, compulsão à repetição é outra coisa. Nós estamos falando de compulsão alimentar, né? Estamos pensando aqui a compulsão alimentar à luz da psicanálise. Mas uma pessoa que está comendo tanto, 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 tem pessoa que não consegue respirar direito quando está comendo. Que você não consegue, ela não consegue mastigar ali o alimento, né? Tem um documentário, biógrafos, se eu não me engano, que chegam a afirmar que o Tim Maia, numa fase da vida dele, colocava comida dentro do liquidificador, batia e comia aquela massa ali.
Olha essa pulsão aqui. É uma pulsão de morte. Eu sei que é um assunto muito delicado, porque nós estamos falando de obesidade mórbida. O filme, né, tá tratando uma obesidade mórbida aqui, né? Uma doença mesmo. Nós estamos falando de sobrepeso. Não estou aqui dizendo que toda pessoa que come em demasia está inconscientemente se aproximando da morte, mas no filme aqui ele sabe disso. E eu coloco para vocês, e será que inconscientemente não era exatamente isso que ele estava fazendo? Comendo, 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 porque, entre aspas, ele sabia que em algum momento ele não ia aguentar mais e ia morrer? Será que ele, de fato ele gostaria de continuar vivendo? Uma anoréxica, ela tem consciência de que se ela não comer, ela vai morrer. Alguém que tem compulsão alimentar, ela tem consciência de que se ela continuar comendo e engordando muito, a obesidade mata. A obesidade é uma doença que mata milhares e milhares de pessoas por ano. Então perceba, não é o objetivo da aula falar de pulsão de morte e pulsão de vida, né? O objetivo aqui é fazer com que vocês pensem a compulsão alimentar em relação ao Édipo. Mas olha aqui esse ponto que eu estou trazendo para vocês, né? Que eu estou colocando para vocês. Quando alguém come em demasia, o vício aqui, de certa forma, dependendo do vício, um vício em droga, um vício em açúcar, nós estamos falando de um vício em comida. Perceba, na nossa sociedade ninguém interna alguém por estar obeso, ou por estar viciado em açúcar, ou por comer 20 barras de chocolate no dia. Mas se uma pessoa bebe, por exemplo, 20 garrafas de cerveja por dia, uma caixa, por exemplo, por dia, essa pessoa é vista como um alcoólatra. O vício em açúcar é um vício também. E é um vício que pode matar, né? No filme, o protagonista aqui morre por conta da obesidade. Mas essa obesidade aqui é colocada como uma doença? Sim, mas é um efeito. É o efeito da sua compulsão alimentar. E é uma compulsão alimentar que tem um fator o quê aqui? Né? Estou usando uma linguagem muito simples, mas fazendo com que vocês pensem a psicanálise. Mas tem uma questão emocional aqui. Comida é afeto. Comida não é só comida. O que está em jogo aqui não é uma recusa alimentar, entre aspas, dentro de um ponto de vista de uma anorexia, ou um ato de comer em demasia, de forma exagerada. O que está em jogo aqui é o outro. Comida traz conforto. Comida me lembra o outro. Comida é afeto. Comida envolve um laço aqui com o outro. O protagonista aqui ele não tem laço com ninguém. Tem a ex-cunhada dele que ajuda a cuidar dele. Tem um rapaz que tenta evangelizar ele. Tem a filha dele que odeia ele praticamente. Ele tem uma relação péssima com a filha. Tem a ex dele, mas assim, ele se isolou do mundo. Ele se isolou do mundo, ele não tem relação aqui com o outro. Não existe nada aqui no mundo exterior que o faça com que ele queira sair de casa, sabe? Nós estamos aqui num processo de quê? De luta ou de melancolia? Quando há um empobrecimento do mundo exterior e esse sujeito aqui volta para si mesmo. Nós estamos falando de um luto, há um processo de um luto aqui. O luto do ponto de vista da psicanálise, né? Nós estamos falando do luto em outras teorias como as fases do luto, negação, aceitação, raiva, barganha. Nós não estamos falando desse luto. É o luto da psicanálise, é o luto no Freud, desde 1917, luto e melancolia, né? Pequenininho, mas com muito conteúdo, né? Esse texto é um dos principais, é um dos mais importantes textos do Freud, né? Nós estamos falando aqui de um luto. De um luto, correto? E a comida aqui, ela traz um conforto. Então a comida, ela possui também um fator emocional. Tanto que há profissionais hoje em dia, eu nem sabia disso, né?
pesquisando sobre esse tema, eu me dei conta, né, que há nutricionistas comportamentais, né? Nutricionistas que trabalham essa área aqui comportamental da comida. Não é só comida, né? Então, assim, é um filme que, ao meu ver, é importantíssimo para todo mundo assistir, né? Trata-se de um tema delicado, mas olha só, há inúmeros conceitos da psicanálise dentro desse filme, dependendo do ponto de vista de cada um, né? Tem pessoa que pode olhar esse filme como uma pulsão de morte. Olha, há uma pulsão de morte aqui, né? Esse sujeito aqui, ele se recusa de certa forma, entre aspas, a viver. Ele quer, entre aspas, morrer, né? Está se aproximando aqui da morte, né? Ele quer morrer à sua maneira, ele quer retornar ao estado inorgânico e tal. É uma leitura de pulsão de morte um pouco, ao meu ver, muito simplista, mas algumas pessoas podem acabar, né, colocando a pulsão de morte aqui nesse filme, relacionando pulsão de morte com pulsão de vida e alimentação. É uma leitura, né? É uma leitura possível. Não é a leitura que eu faço, né? Mas eu não estou num lugar aqui ser o detentor da verdade, né? Estou colocando para vocês o que, na minha opinião, são conceitos aqui que no filme tem, né? Compulsão alimentar, o luto, né? A paternidade também. A paternidade há um conflito ali, né? Há um conflito no protagonista com a sua própria paternidade, né? Ele não foi um pai presente para sua filha, né? Não porque ele quis. Isso aqui é muito importante de marcar também, né? Porque tem muita gente que, quando está num processo de luto, por exemplo, o luto, há características, por mais que eu não goste de usar esse termo, há características no luto que podem ser facilmente confundidas com a depressão. Se você pega alguém enlutado, por exemplo, tem muitos traços e características ali de um enlutado que um psicólogo comportamental ou um psiquiatra, por exemplo, pode associar com um depressivo. Às vezes alguém que está enlutado recebe um diagnóstico de depressão. Às vezes alguém que está com luto, por exemplo, de 1 ano, 2 anos ou 3, recebe um diagnóstico de depressão. E às vezes essa pessoa está enlutada. Aqui nós não estamos na ordem de uma vontade, do tipo, olha, esse sujeito aqui, ele não tem vontade de sair dessa situação. Não estamos no campo da vontade, da força de vontade. Tudo isso aqui é de uma ordem inconsciente. Estou trabalhando com vocês aqui algo de uma ordem inconsciente. Esse sujeito aqui enlutado, ele está numa posição aqui literalmente paralisado. A condição que ele ocupa, no caso de um obeso mórbido, ele não consegue sair, ele não consegue se locomover, ele não consegue respirar direito. Ele não se relaciona com o outro, ele trabalha online. Ele não faz laço com o outro aqui. Ele se isolou. A casa dele aqui é uma caverna. Ele vive no sofá, a casa dele é minúscula, pequena, tudo escuro, não tem luz. É uma metáfora também, ao meu ver, dependendo da corrente teórica que você que está ouvindo esse áudio aqui faz parte, né? É uma metáfora da depressão também. Ele está preso a esse corpo aqui. Foi uma série de um acúmulo de comida, né? O que tem aqui nesse protagonista não é um sobrepeso de gordura, mas de emoções. Palavras aprisionadas, afetos aqui, né? Angústia. É uma metáfora também da depressão, dependendo do contexto que você, dependendo do olhar que você coloca para esse filme. Pô, é uma metáfora da depressão aqui, né? Esse sujeito aqui, ele tá em depressão. Não sai de casa, não quer sair de casa, não tem força para fazer nada. O corpo aqui dele, ele é um prisioneiro do próprio corpo dele. O corpo dele aqui, isso aqui, essa metáfora eu acho muito bonita e ao mesmo tempo forte no filme. O corpo dele morre antes dele. O corpo dele vai morrer antes dele. Tipo assim,
aqui houve uma espécie do que talvez o protagonista quisesse desde o começo morrer, sim. Talvez ele não tivesse tido coragem, entre aspas, né? Eu odeio usar esse termo coragem, de se matar e a compulsão alimentar dele aqui, né? Esse sintoma, de certa forma, o aproximou da morte? Não sei, podemos pensar isso também. Será que a compulsão alimentar aqui possui uma relação com a pulsão de morte? E o sujeito aqui, inconscientemente, à medida que ele está comendo, porque nós não estamos no campo da satisfação, nós estamos no campo de um exagero, né? O que o Lacan vai chamar de gozo. Será que é um gozo mortífero esse gozo aqui que há numa compulsão alimentar, por exemplo, que esse sujeito que está comendo em demasia? Nós não estamos no campo de uma satisfação, de uma fome ou de uma necessidade fisiológica. Também não estamos no campo de um prazer, né? Ninguém sente prazer comendo 30 fatias de pizza em uma refeição apenas, de manhã, por exemplo. Só vocês assistirem os episódios, né, dos Quilos Mortais. Nós estamos no campo de um gozo. Não tenho, né, não é o objetivo aqui da aula falar sobre gozo, né? Eu tenho aula sobre gozo em Lacan, né? Gozo fálico, gozo suplementar, o gozo no outro, gozo do outro, gozo e o significante, o gozo e o prazer, a diferença entre gozo e prazer, que não é a mesma coisa. O gozo aqui como esse prazer dolorido, o gozo no campo da satisfação, da necessidade, da demanda e do desejo, né? Essa tríadezinha que eu acabei de comentar com vocês são aulas em Lacan, né? Quando estudamos a compulsão alimentar, por exemplo, dentro da minha leitura, eu costumo estudar mais em Lacan. Desejo, demanda, necessidade, a relação com o outro, a demanda do outro, a demanda, entendeu? Toda essa questão aqui da necessidade, do prazer, da pulsão em Lacan, que não é a mesma coisa da pulsão em Freud, né? Desse gozo aqui, a relação do gozo com a morte. A minha leitura é uma leitura muito mais no Lacan, né? O meu objetivo aqui foi falar no Freud, né? O Édipo aqui em Freud, essa questão aqui da criança com a mãe, a alimentação, o luto e a melancolia aqui, que se é possível, né, ter uma certa confusão, porque em alguns aspectos se parece bastante, né? Luto e melancolia. Há uma aproximação aqui entre o luto e a depressão, não do ponto de vista da psicanálise, mas dependendo da leitura, a pessoa pode acabar confundindo ou colocando, às vezes, um enlutado como um depressivo. Ou, às vezes, um depressivo como um enlutado, né? Apesar da psicanálise não trabalhar com essa psicopatologia aqui, né? Com esse transtorno, entre aspas, do DSM, depressão. Mas eu estou usando esses termos aqui, tá mais em voga, né? Para fazer com que vocês compreendam melhor o que eu estou querendo conversar com vocês sobre a compulsão alimentar, né? Que é um sintoma, dentro da minha leitura, né? Quando você trata um paciente com compulsão alimentar, se você toma essa compulsão como um sintoma, dentro da perspectiva do sintoma de um DSM, há um problema. Você precisa escutar essa pessoa que tem compulsão alimentar. Por quê? A questão aqui não é a comida. É quem está por trás da comida. É esse outro aqui, né? Antes de fechar essa aula, vou dar um exemplo para vocês que eu escutei na minha graduação sobre comida e afeto, né? Um psicólogo estava atendendo um garotinho de 5, 6 anos de idade, e esse garotinho que estava se recusando a comer comida. Comida normal, né? Arroz, feijão, carne, batata. Só queria comer McDonald's. O psicólogo aqui conversa com os pais, né? E mais uma vez esse garoto só continua querendo comer McDonald's. E ele descobre que os pais aqui, quando estavam juntos, olha só, os pais estão separados. Quando estavam juntos, costumavam ir ao McDonald's, os três. E eles comiam ali a comida do McDonald's, os três juntos, na mesa, conversando, brincando. McDonald's aqui não é a batatinha, não é o brinquedinho. O McDonald's aqui é a relação que essa criança tinha com os pais ali à mesa. Como eu disse anteriormente, né, um termo que os evangélicos costumam usar, mesa é comunhão. Mesa é partilha, é troca. Comer é uma troca também. Nessa comida aqui, entre aspas, há uma troca. É nessa troca aqui que gira em torno, por exemplo, a anorexia. A questão da anorexia não é a comida, é o outro. A questão da anorexia não é a comida, é a mãe.
questão da anorexia não é com a comida, é com a demanda do outro, né? Caso alguém tenha um interesse em adquirir as aulas específicas sobre anorexia, basta entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, só me perguntar.